Precisando de uma palavra amiga? A equipe de atendimento fraterno do Espiritismo.net conta com colaboradores capacitados para consolar, esclarecer e orientar, à luz da doutrina espírita, todos os que precisam da nossa assistência. O trabalho é realizado ao vivo e também via e-mail. Acesse www.espiritismo.net e saiba mais. Espiritismo.net. Gestos de amor que antecipam o futuro. Olá, queridos amigos, boa noite a todos. Esperamos que vocês estejam todos bem e felizes, né, por estarmos mais uma vez aqui nos estudos e aprendendo sempre nessa troca tão gostosa, né, entre nós aqui e vocês aí do chat também, né, que a troca é muito rica, sempre acrescenta bastante. E nós, então, para prepararmos os nossos corações, né, nós vamos ler uma página de Joana de Ângeles, que está no livro Vida Feliz, a mensagem 72, que ela diz assim: abençoa com alegria cada oportunidade evolutiva. A dor enfrentada com resignação diminui da intensidade, tanto quanto suportada em silêncio, passa com mais rapidez. Nunca te alcançam os sofrimentos que não mereças, assim como não passarás pela terra em regime de exceção sem os sofrimentos. As leis de Deus são iguais para todos, substituindo o amor que escasseia, a dor é a mestra que impulsiona o avanço. Linda página, né? Confortadora e bem também esclarecedora para todos nós. Então, queridos amigos, vamos harmonizar os nossos corações, falando com Jesus, com os amigos espirituais, esses amorosos companheiros que nos intuem, que nos abençoa sempre, que nos traz o bom ânimo, a alegria, a coragem de viver, o entusiasmo pela vida, e que nós possamos, como Joana nos diz, aproveitarmos todas as oportunidades evolutivas, porque tudo é aprendizado. E assim, mestre querido, nós nos colocamos à disposição dos amigos espirituais para recebermos as intuições, para usarmos a boa palavra, para ser veículo do bem, do amor, do bom ânimo e da esperança em todos os corações. Abençoa todos os lares dos nossos companheiros que adentrarem ao nosso estudo e que nós possamos estar imbuídos de bons propósitos, desde já, sobre a tua égide, Jesus, e dos amigos espirituais, dos falangeiros de Caibar-Schutel, que possamos ter um bom estudo. Graças a Deus, que assim seja. Então, meus amigos, harmonizados os nossos corações, né? Nós vamos dar continuidade ao estudo, esse estudo maravilhoso que Leon Denis vem falando sobre a memória, sobre o pensamento, sobre tantos assuntos que ele aborda, né? Dentro desse capítulo 14, falando das vidas sucessivas, né? As experiências que já foram trazidas. E ele vai assim nos levando, nos conduzindo a um grande aprendizado, né? Um capítulo muito rico, e nós vamos dar então continuidade, apesar de ser um capítulo grande, né? Que já houve várias divisões, mas isso é muito bom, porque enriquece. Cada vez que um vem, faz um pouquinho, um pedacinho, aquilo vai sedimentando na nossa mente. E estudar é assim, né? Então, hoje nós vamos continuar, né,
a partir do slide 63, que a gente tinha parado na última semana, se não me engano foi o Flávio que fez, né? E nós vamos, então, partir desse slide onde ele vem nos chamando a atenção sobre um ponto muito essencial, e ele diz que deve prender a nossa atenção. E vocês vão concordar que, diante disso, nós vamos, assim, dar uma olhada, né, uma aprofundada aí nesse ponto essencial que ele nos convida a percebermos, né? Então, ele diz que é o fato estabelecido por toda a ciência fisiológica de existir íntima correlação entre o físico e o mental do homem, né? Então, isso é um fato estabelecido pela ciência, mas existe essa relação. E será que a ciência sabe por quê, né? Será que nós sabemos por quê? Certamente que nós devemos saber já por que essa relação, né? Físico-mental, essa interação constante. E a cada ação, diz ele, né? A cada ação física corresponde a um ato psíquico e vice-versa, né? Então, estão sempre em comunicação a parte espiritual e a parte material, a parte física, né? E ele diz que ambos são registrados ao mesmo tempo na memória subconsciente, de tal maneira que um não pode ser evocado sem o outro, né? Sem que surja imediatamente o outro, um e o outro, né? Estão ligados. Será do que ele está falando, né? E a gente vai ver isso. Nós vamos ler 2 slides para depois a gente estar conversando a respeito. Mas deixa eu cumprimentar, que eu esqueci de cumprimentar o pessoal aqui do chat, né? Nós temos aqui o Lúcio Flávio, que está conosco aqui nos bastidores, a Alina, que foi a primeira a chegar, está na cadeira da frente aqui, né? Temos a Glorinha, temos a Hilda Maria de Moraes e temos também a Núbia Muniz Vieira, né? Então, eu esqueci de cumprimentar vocês, né? Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo. E o nosso estudo é interativo, vocês podem, né, colaborar com as suas colocações aí. Então, continuando aqui, ele diz que essa concordância aplica-se aos menores fatos da nossa existência integral, ou seja, a existência do ser imortal, tanto no que diz respeito ao presente, hoje, como ao que toca aos episódios do passado mais remoto. Veja que ele está trazendo aí um fundamento da doutrina espírita aí muito importante, né, para nós estarmos adentrando aí, que eu acho que vocês já estão desconfiando, né, do que ele está falando. E agora ele vai falar, olha. Então, ele diz que para compreendermos esse fenômeno, ou seja, aquela interação entre um e o outro, né, a evocação de um tem imediatamente evocando o outro, para nós compreendermos como que isso acontece, né? E isso é uma coisa pouco inteligível, ele diz, para os materialistas, nos facilitada essa compreensão pelo conhecimento do perispírito, o invólucro fluídico da alma. Então, só através, né? Então, aqui, no caso, o perispírito é a chave que vem nos dar o entendimento do porquê que isso acontece, né? E ele diz que é nele, no perispírito, e não no organismo físico, composto de matéria fluente, né? Incessantemente variável nas suas células constitutivas, que se gravam todas as nossas impressões. E ele ainda acrescenta que o perispírito é o instrumento de precisão, que aponta com fidelidade absoluta as menores variações da personalidade. Então, a gente vê aí que a memória e o perispírito têm uma ligação muito grande, né? Então, todas as volições, quer dizer, todas as mudanças do pensamento, todas
as situações, né, todos os atos da inteligência têm nele, no perispírito, a sua repercussão. Os seus movimentos, os seus estados vibratórios distintos deixam nele traços sucessivos e sobrepostos. Então, por isso que nós falamos, né, que é importante, já que Leon Denis vem dizendo para nós, né, lá no slide 63, que um ponto essencial que deve prender a nossa atenção, nós devemos, então, aqui, né, olhar um pouquinho, relembrar algumas questões em relação ao perispírito importantes para nós compreendermos quase tudo o que ele está falando sobre a questão da memória, sobre essa preservação da memória, né? Por que que nós lembramos, por que que o ser imortal, o espírito, lembra tudo, né? Todas as suas memórias das outras existências, né? É claro que isso de acordo com as necessidades e de acordo com as necessidades mesmo que ele vai ter para lembrar, né? Então a gente vai ver isso quando a gente vai estudar, né, lá na questão 93 do Livro dos Espíritos, para a gente entender o que é o perispírito, né? E Kardec pergunta se o espírito vive, né, descoberto, porque o espírito, na verdade, ele é uma chama, ele é uma centelha, não é visível, né? E ele diz, ou como pretende alguns, envolvido por alguma substância, então os espíritos explicam que o espírito é envolvido, sim, por uma substância que é vaporosa para nós, né? Mas bastante ainda grosseira para os espíritos, né? Suficientemente vaporosa, entretanto, para que ele possa elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde quiser, né? Ele precisa dessa substância vaporosa que os espíritos chamam de matéria quintessenciada, até porque não ter, nosso vocabulário é pobre para que eles possam explicar. Mas é matéria tirada, né, que vai dizer aí na outra questão, do próprio mundo, né, construído de acordo com o mundo que nós vamos viver. Então, vamos reencarnar. Um espírito que vai viver num mundo superior, num mundo feliz, ele tem outro tipo de perispírito, né? Um perispírito mais, vamos usar a palavra, né, mais quintessenciado, mas seria mais purificado, vamos dizer assim, essa matéria, né? Melhorada, mais fina. Mas é retirado do globo, ele diz, né? E Kardec, no comentário da questão que ele 93, ele diz que como a semente de um fruto, ela é envolvida, né? Então existem até algumas figuras que nós não colocamos aqui, até porque nem lembramos, mas poderia ter colocado, né? Uma semente, por exemplo, onde nós vemos ali a casca, onde nós vemos que é o envoltório, onde nós vemos a essência, né? E que nós vamos chamar esses componentes, né, do corpo físico, do corpo espiritual e do espírito em si, revestindo esse espírito para que ele possa ser visualizado, para que ele possa se mostrar, né, nas suas diversas aparências que ele pode, dependendo do seu grau de evolução ou necessidade, ele pode utilizar, até para lembrar, né, daquele. A gente lembrar de quem está se apresentando, por exemplo, o doutor Bezerra, né? Sempre que ele se apresenta às pessoas que têm condição de vê-lo, ele se apresenta ainda daquela forma, como aquele velhinho, né? Mas, na verdade, ele é um espírito que não tem mais aquela forma, mas para ser reconhecido ainda apresenta assim. Então, de onde tira o invólucro do fluido, desse fluido cósmico universal, né, de cada globo que nós estamos mergulhados. É
esse fluido que nós estamos vivendo, né? De onde tira toda a matéria que nós conhecemos como matéria. E, por isso, Kardec, os espíritos dizem que ele não é o mesmo em todos os mundos, como nós falamos. Passando de um mundo para outro, o espírito muda de envoltório como muda de roupa. Mas isso leva muito tempo, não é assim, né? É só uma forma de expressar que os espíritos nos dão essa ideia. Mas é uma questão evolutiva, e a evolução não dá saltos. Nós, para mudarmos de mundos, nós vamos levar, talvez, milênios, né? Então, continuando aí, então a gente vê, né? Aqui nós colocamos uma figurinha para a gente entender, né? Então, o espírito, ele tem o perispírito e tem o corpo físico. Então, colocando aqui uma explicação, né? Através dos elementos sutis, o perispírito traduz ao espírito as informações ocorridas no corpo físico, bem como as informações do espírito ao corpo, né? Então, o homem nós somos o ser espiritual, somos corpo físico e temos espírito, né? O espírito precisa do perispírito para se locomover, né? E lembrando, né, que todas essas afirmações de Leon Denis, ele vai agora estar nos explicando por que, ele já falou isso, né, que a ciência tem essa dificuldade de entender, né, essa memória que o espírito guarda através das suas existências. Deixa eu ver aqui o outro que eu coloquei. Ainda coloquei aqui uma coisa que nós fomos lá no livro do Zalmino Zimmermann, que é um companheiro estudioso, né? Ele já desencarnou. Acho que sim, né, Flávio? Recente, né? Já desencarnou, sim. Não me lembro o ano, mas não tem muito tempo, não. Então, ele tem um livro, né, que nós sempre gostamos, quando estudamos perispírito, nós achamos que ele é uma obra muito respeitável, né? E ele diz lá que o perispírito, quer dizer, ele tem as propriedades, que é através dessas propriedades que ele pode, que o espírito pode ser visto, que o espírito pode. Existem várias propriedades. O Zalmino coloca umas 18 propriedades, mas nós não vamos falar dessas propriedades, porque não é o caso. Nós vamos falar dessa função que ele tem, né? Conforme nós dissemos aqui no slidezinho anterior, quando fala ali, olha, através dos elementos sutis, o perispírito traduz, né? Para ele fazer ter essas funções, né? Ele tem várias funções, além das. Desencarnou em 19, né, de maio de 2015. Pois é, não tem muito tempo, não. E ele foi um estudioso. Esse livro é um livro grosso, né? Um livro muito didático, muito interessante. E a gente sempre utiliza dele. Então, ele fala que o perispírito tem também funções, né? Tem funções, várias funções que também nós não colocamos aqui para não ficar muito grande, que já ficou, né? Mas nós podemos até ver aqui, que o livro está aqui perto de nós, e ele vai falando dessa função armazenadora. O que é essa função armazenadora? É a função responsável pela memória. Então, existe dentro da memória perispiritual, conforme nós chamamos, né? Ele tem ali, vamos dizer assim, para nós entendermos, alguns escaninhos, né? Então, um responsável pela memória perispiritual, outro responsável pela memória cortical, que está ligada ao corpo físico, né? Essa palavra cortical nos remete a córtex, né? Às estruturas cerebrais. E a memória espiritual. Então, toda
esses escaninhos aqui, né, faz parte da função armazenadora, que armazena, que guarda. Isso é muito interessante, né? Essas questões, essa memória, né? Essas memórias aí que vão interligar o nosso passado, né? O passado ao presente, ao futuro. E se não fosse esses escaninhos, o espírito não, vamos dizer, escaninhos é por nossa conta, né? Vamos dizer, essas funções aí, o espírito não teria a sua história pessoal, não teria a sua bagagem pretérita, né? Tudo se perderia. E o mais notável ainda é nós sabermos que, através das propriedades do perispírito, como nós dissemos, né, que tem várias propriedades, esse livro vocês podem pegar até em PDF na internet, né, que dá para a gente ler bem com facilidade. Então, se não fosse essas propriedades, né, aliás, é através dessas propriedades que vai reter ali os nossos arquivos, os arquivos da memória, na trajetória do espírito. Veja bem, ele diz que é desde a sua criação até a experiência dos dias atuais, essas memórias estão lá, arquivadas, né? Nesses arquivos, nesses escaninhos. Então, Leon Denis se remete a isso lá no início desse estudo, nós estivemos lendo desde o início, lá no slide 6, mais ou menos, ele vai falar ele fala dessa memória, né, que preserva a identidade do espírito, que está associada à consciência, né? E entendemos, então, que é essa memória, essa consciência que possibilita ao espírito manter a sua identidade. A gente fala muito sobre isso, né? O espírito tem uma identidade individual, né? Essa identidade de cada um, nós somos individualidades. Então, é através desses escaninhos que possibilita guardar esses arquivos que estão relativos ao nosso eu, como espírito imortal que somos. Então, nós achamos muito interessante essas colocações, porque vem nos chamar a atenção para nós estarmos aprofundando um pouquinho mais nesses conceitos, né? Além de nós sabermos que o perispírito é o corpo espiritual, né? De cada um de nós. Aí, no slide seguinte, né? Aliás, nós colocamos aqui também uma colocação do Hermínio de Miranda, que também nós fomos lá, não sei se vocês já ouviram falar, nesse livro, que não é novo, não, A Memória e o Tempo, né? É um livro um pouquinho complexo, porque o Hermínio ele é uma pessoa muito culta, né? Também já desencarnou, mas ele tem estudos maravilhosos, né? E ele diz que a memória da última existência vivida na carne continua no subconsciente. Quer dizer, ele está afirmando o que os Almino está dizendo e o que Leon Denis já disse, né? Explicando para nós que continua lá. E ele faz a gente entender que, com acesso fácil do consciente, o Leon Denis disse, né, que está no subconsciente. Então, o consciente tem um acesso fácil, pois o sobrevivente continua não somente a pensar e viver novas experiências no mundo póstumo, ou seja, no mundo espiritual. Então, o espírito, quando desencarna, ele tem esse acesso fácil, né, a esses arquivos, dependendo da necessidade, da sua necessidade. Cada um tem uma história, cada um precisa saber determinados, né, pontos, até isso não é aberto imediatamente, mas vai sendo liberado à medida que o espírito tenha condição de rever essas questões. E ele diz, né, como também a recordar os episódios que já viveu aqui em vida, né? As pessoas que conheceu, as emoções que experimentou,
o aprendizado que ele acumulou, as experiências, enfim, que colheu. Então, o Hermínio de Miranda fala, né, desse consciente, subconsciente e inconsciente, que, na verdade, é a casa mental, né, que esqueci agora o nome do instrutor do mundo maior, né? Vou me lembrar, Calderaro, fala muito bem lá, e que um dia a gente vai chegar lá nesse livro, porque ele estuda essa casa mental, ele estuda esses escaninhos aí, nos levando a entender muitas questões nossas, né? Muitas questões importantes para nosso aprendizado. Então, espera aí, que eu acho que eu pulei alguma coisa aqui. Eu queria um outro slide. Não, é isso mesmo. Acabei que eu fiz confusão, Flávio. Mudei aqui, mas eu acho que eu fiz, não sei, enfim. Bom, o que ele fala ali, né, que o perispírito é um instrumento, ele fala, né, a compreensão, naquele slide anterior, né, não vou voltar lá não, para não voltar muito. Ele fala assim, a compreensão desse fenômeno, para vocês lembrarem, pouco inteligível para os materialistas, é o segundo slide que eu coloquei, é-nos facilitado pelo conhecimento do perispírito, né? O invólucro da alma, o invólucro fluídico. E depois ele fala que o perispírito é esse instrumento de precisão. Então, através da doutrina espírita, nós vamos tendo esse conhecimento que a ciência, né, não entende ainda, porque só quando ela admitir que existe o espírito, né, já estamos perto, né, porque já existem muitos relatos, principalmente quando a gente vê esses relatos de quase morte, né, onde as pessoas vêm relatar as suas experiências, ali fica sempre uma interrogação, né? Por que isso, né? E muitas outras questões que nós vamos entendendo que não está longe da ciência entender essa questão dessa interação, dessas lembranças, porque existe esse elemento, digamos assim, né, importantíssimo para que possa haver toda essa interação. Então, nada se perde. A gente sempre fala isso, né? Então, são nesses escaninhos que a gente vai encontrar, por exemplo, lembranças, né, de situações que nós vivemos, às vezes uma palavra que nós ouvimos, às vezes um filme, né? Às vezes um perfume que nós sentimos, imediatamente é acionado alguma parte desses arquivos em que nos traz lembranças, né? De algo que nós vivenciamos, ou então nem sabemos, né, de quando foi, ou não detectamos, né, imagens que nós vemos. Eu não sei se vocês já tiveram experiência, por exemplo, de estar admirando uma paisagem num quadro, por exemplo, e a gente parece que, de repente, a gente vai lá naquele cenário, naquela paisagem, né? São coisas sutis que estão ligadas à nossa memória. Então, a grande dificuldade aí da ciência é justamente não ainda aceitar a questão da sobrevivência da alma, né? E entende o quê? Que o cérebro, a alma precisaria do cérebro físico, né, para essa lembrança. E já que isso não é possível, porque só em vida, né, porque quando nós desencarnamos, o corpo entra em decomposição, então, se não existisse o perispírito, se não existisse o espírito, o que ia acontecer? Primeiro que não ia ter como, né, existir a vida sem o espírito. Mas, se não existisse essa memória guardada lá nos escaninhos do perispírito, na memória perispiritual,
iria tudo se perder, todo o nosso aprendizado, todas as nossas emoções, né? Então, Leon Denis ele vem lembrando nesse capítulo, né, dizendo para nós que se a memória do espírito, isso ele fala lá no início, né, permanecesse íntegra após a morte, né, permanece íntegra após a morte do corpo físico, é justamente, né, e como nós já dissemos, isso está comprovado, né, quase que aceito pela ciência, por causa dessas memórias, dessas lembranças que muitas pessoas vêm dizendo, né, o que aconteceu naquele período, um coma muito longo, onde a pessoa acorda e lembra, né? Então, isso tudo está registrado em estudos, mas a sobrevivência da alma ainda não é totalmente aceita, né? Então, isso tudo se justifica. E nós podemos ir mais além nesse entendimento, no sentido de que essas memórias, elas transmigram de uma vida para outra. Isso que é muito lindo, né? Porque isso também é demonstrado, né, em arquivos, em estudos. Aliás, Leon Denis mostrou vários estudos aí, mas nós dizemos por parte da ciência mesmo, né? Pessoas que vêm relembrando, vêm contando situações e que fica um ponto de interrogação. Teve um neurologista que escreveu um livro muito interessante, que ele fala sobre essa questão de que ele que era ateu, né, e não acreditava em Deus, não acreditava em nada disso, e ele tem uma nítida repercussão durante um coma que ele esteve, né, onde ele continuava pensando, continuava tendo todas as sensações ali bem nítidas, e depois ele escreve um livro que foi muito comentado, né, sobre esse evento, esse acontecimento. Isso tudo está registrado aí pela ciência, né? Então são arquivados esses arquivos são guardados, né, em estruturas muito interessantes que vêm nos dar essa ideia, com certeza, de que as nossas memórias elas estão íntegras, né? E elas transmigram, por exemplo, de uma vida para outra, por isso que nós falamos que nada se perde. E daí a gente pode entender, por exemplo, essas crianças, né, que vêm com essa bagagem, né, com esse aprendizado que a gente fica se perguntando, né? Sabem tocar instrumentos, sabem regir uma orquestra, têm vozes maravilhosas que cantam óperas, né? E a gente pensa, de onde vem essa bagagem? Das existências passadas. E muitas vezes vem lembrando, né, nessa vida, trazendo conhecimento, e acreditamos que isso também é uma forma de nós estarmos, da espiritualidade, né, tá despertando o homem para cada dia ter mais certeza da existência do espírito, né? Então, o Zalmino Zimmermann vai falar agora, né, confirmando isso que o Leon Denis, aliás, o Hermínio Miranda fala para nós. Ele diz assim, e agora nessa obra que eu comentei com vocês, dizendo que nesse capítulo agora é perispírito e memória. Ele diz que registra as recordações, né, que vêm ao nosso consciente de maneira ordenada. Isso também é um outro detalhe que Leon Denis comenta, né? Então, essas lembranças, essas recordações, ela vem de maneira ordenada, não estão embaralhadas, né? Então, ele diz que nos permitindo realizar associações, comparações, interligar fatos, tirar conclusões, né? E perceber, por exemplo, nessas lições, né? Nessas memórias, o aprendizado que elas oferecem. Ele diz, nos dando possibilidade de fazermos um balanço mental na nossa vida,
graças a esses conteúdos, a esses arquivos que nós acumulamos através dos tempos. Então, isso, eu acho fascinante esse estudo, né, sobre a memória, que vem nos trazer todo esse, não só um aprendizado, mas vem nos aguçar a mente para nós entendermos um pouquinho melhor, né, essa questão da nossa memória, que é um atributo do espírito, do ser imortal, né? É uma importante faculdade, né, do ser imortal. Por quê? Porque não é do corpo físico, não é do ser encarnado, é do ser imortal, o espírito, já que nós lembramos as nossas existências passadas também, os acontecimentos, né, cada experiência que tivemos. Ainda o Hermínio Miranda, ele vem falando que os nossos arquivos mentais são inconcebivelmente mais vastos do que nós suspeitamos. Ele diz que há nesses arquivos um dossiê completo, olha só, um dossiê, um documentário completo de cada existência na carne, né? É por isso que quando o espírito chega ao mundo espiritual, quando ele tem possibilidade, permissão para isso, abre para ele todo aquele, né? Aqueles algumas coisas sofridas, mas outras ele vai entender que nessa caminhada, quanta coisa boa também nós amealhamos, né? Ele diz, olha, ali estão perfeitamente arrumados, como o Zalmino falou, né? Que estão em ordem, classificados à disposição do ser humano todas as vivências, do suspiro ou sorriso até as agonias, da mais terrível tragédia. Quer dizer, todos os nossos momentos estão gravados no nosso perispírito. Todas as nossas ações estão gravadas no nosso perispírito. Então, daí, quando os espíritos vão preparar aquele planejamento reencarnatório, eles têm todos esses dossiês, né, para estar analisando quais são as nossas injunções reencarnatórias, por que nós precisamos, às vezes passando tantos, às vezes séculos, nós nos reunimos a determinado grupo, determinado espíritos que vão fazer parte da nossa trajetória. Por quê? Porque está ali naqueles arquivos. Então, ele diz que essas lembranças, elas ficam, conforme o Zalmino também já falou, né, armazenadas, ordenadas, na sequência certa, na classificação adequada, a eventual consulta. A gente viu, por exemplo, no livro Nosso Lar, né, a gente vê lá os espíritos analisando todos aqueles arquivos, né, quando o espírito tem que reencarnar. Nós vimos, por exemplo, o pai do André Luiz, quando reencarnou, que a dona Laura ia reencarnar, ele já estava reencarnado, ela ia se encontrar com ele nessa encarnação deles, né, atual, que eles iriam vivenciar novamente uma união. Então, é visto ali nesse documento, né? E ele se reporta a uma fita, na época que ele escreveu, né? Não existia, por exemplo, os pendrives. Não, a gente pode pensar, por exemplo, no arquivo do computador, né? O disco de memória que fica ali, como ele mesmo fala aqui. Então, a fita da vida atual é de acesso mais rápido, fácil e de resposta praticamente instantânea. Quer dizer, a nossa história atual é acesso rápido, né? Até tem uma situação que a gente sabe, por exemplo, o espírito no momento da morte, ele passa ali, é como se fosse uma fita, né? E até mesmo nas experiências quase morte, tem muitas pessoas que retornam contando isso, que passa como se fosse uma fita, relembrando todas as situações que nós vivemos, né, nessa vida. Então, isso é um acesso mais rápido, mas existem esses outros mais profundos que estariam nesses arquivos mais, digamos, nesses arquivos mortos aí guardados, né, para necessária
consulta, digamos assim, né? Nós também trouxemos o Clarencio, né? Quando ele fala lá nesse livro A Terra e o Céu, esse livro é um livro bem bacana também, que ele fala muito sobre a questão da mente, da memória, ele fala dos pensamentos, né? Então, ele diz lá que a memória pode ser comparada a uma placa sensível que, ao influxo da luz, guarda sempre as imagens recolhidas pelo espírito. Então, no caso da necessidade, esse influxo da luz ele vai, né, estar agindo ali para que venha à tona aquelas imagens necessárias, recolhidas ali na mente perispiritual, para que o espírito possa rever, né, situações, possa rever necessidades que ele tem de retornar aquele momento, retornar àquela situação para dar continuidade, para dar prosseguimento, né? E ele então fala que cada existência da nossa alma, em determinada expressão da forma, é uma adição de experiência, conservada em prodigioso arquivo de imagens que, em se sobrepondo umas às outras, jamais se confundem. Então, ele também está confirmando o que os outros companheiros estão dizendo, né? Que nada se confunde, está tudo lá organizado. Isso não é maravilhoso? Isso é obra de Deus, né? Então, é perfeita a obra de Deus, o nosso cérebro, a nossa memória, né? Essa possibilidade que nós temos, dada por Deus, através das nossas vidas sucessivas, né? De nós, como espíritos imortais, temos todo esse arcabouço de conhecimentos que vão ser utilizados por quem? Por nós mesmos, à medida que há necessidade, à medida que nós precisamos, né, de voltar lá nessas situações. Então, é muito bacana essas colocações que nos levam, né? E eu acho que vocês estão pensando bastante aí, porque ninguém está comentando nada. Então, vamos comentar, vamos dizer o que vocês estão achando aí do estudo, se está difícil, se eu confundi ao invés de trazer esclarecimentos, né? Podemos contestar também, tá? Então, ainda continuando aqui a nossa conversa, né? O Clarencio ele vem dizendo para nós, e eu achei isso aqui muito interessante, porque isso serve para nós nas nossas mesas mediúnicas, nos nossos atendimentos assistenciais, né? Ele fala que esses arquivos que ele estava falando anteriormente, olha, né? Cada existência, né? Tem essa, esses arquivos referentes. Então, ele diz que, em obra de assistência, quando nós vamos atender a um sofredor, quando nós vamos atender. Eu entendi que ele esteja falando mais nessa área, porque ele está no mundo espiritual atendendo uma criatura nesse momento que faz parte, que está muito confusa, né? Então, ele vem explicando para André Luiz sobre essa entidade sofredora que está ali com necessidade de regredir. Veja como é importante esses arquivos, né? Como são importantes. Essa entidade que Clarencio está atendendo, ela está com necessidade de regredir no tempo para que eles pudessem ser informados de como esse quadro que ela apresenta agora teve origem, por que ela está assim, apresentando aquelas perturbações, né? E o Clarencio está mostrando a André Luiz e a Hilário, que nesse livro tem o Hilário também, né? Então, Clarencio faz uma oração e, após aplicar os passes magnéticos, ele vai lá no campo cerebral, né, da paciente e trazendo, né, condições daquele espírito estar saindo ali da sombra anestesiante que ele se encontra,
que é um estado de amnésia, que ela se encontra no mundo espiritual. E por isso que ele vem dizendo, né, que em obras de assistência, qual a que desejamos movimentar, qual é essa que ele está fazendo agora, é preciso recorrer aos arquivos mentais de modo a produzir certos tipos de vibração. E ele ainda diz, né, não só para atrair a presença daqueles companheiros, daqueles espíritos que estão ligados àquele irmão, né, aquela entidade que vai ser socorrido, mas também para descerrar esses caninhos, né, para abrir essas portas, para libertar essa mente dessas perturbações. E ele acrescenta nas fibras recônditas em que ela, no caso a paciente, né, se detém em aflições e feridas invisíveis. Eu achei isso de uma importância muito grande para nós estarmos percebendo, né, aquele momento que nós estamos ali. Eu sei que nem todos nós, que estão aqui trabalham na mediunidade, mas isso é um apontamento muito importante, né? Porque nesse momento a espiritualidade, aquele grupo que coordena a reunião, né, no campo espiritual, eles têm essa possibilidade, né, de estar ajudando esses espíritos a abrir essas comportas da mente, a libertar-se de si mesmos, né, de, como ele fala aqui, de aflições, às vezes de séculos, feridas que são invisíveis até a ele mesmo, mas que nesse momento tem esse recurso. Então a gente vê aí o quanto que a memória, né, o quanto que o perispírito, o quanto que essa recordação no momento necessário é importante. E a gente vê também que o esquecimento do passado tem a sua bênção, por isso que ele é chamado da bênção do esquecimento, porque Deus, na sua misericórdia, faz com que em cada reencarnação nós tenhamos aquele esquecimento temporário das nossas lembranças passadas. E claro que nós vamos ter acesso a esses arquivos na medida da necessidade nossa, né? E eu acho que essas explicações veio assim enriquecer o que Leon Denis já nos trouxe explicando ao longo desse capítulo, né? Vocês podem concordar ou não. Aí o Flávio está dizendo, né, que está sendo uma viagem interessante. Eu realmente estou levando vocês aí para pensar. Quando nós estávamos preparando esse estudo, nós achamos muito bom, porque embora seja um assunto, em alguns trechos do livro, até um pouco complexo, né? Comentávamos isso com o Flávio, mas a gente, com esses esclarecimentos de outros companheiros que vêm dar a sua opinião, né? E vêm alargar o nosso entendimento da memória, né? Dessa necessidade, né? E entendendo a importância maior do perispírito, que não é só o nosso corpo espiritual, essas funções, né, que ele tem a capacidade. Então a gente vê que a beleza da criação, né? Tudo como se todos nós temos essas faculdades, né? Então é uma beleza muito grande nós analisarmos essa potência maior, que podemos chamar assim, que é a memória, né? Bom, a Glória também disse que está atenta aqui. Então tá bom, se vocês não acharam que eu compliquei, né? Então aqui nós temos ainda as colocações, né? Ele fala que certos experimentadores, Leon Denis agora, né? Compararam esse modo de registro, né, a um cinematógrafo, né, vivo, sobre o qual se fixam sucessivamente novas aquisições e recordações,
Não é interessante? Quer dizer, ao mesmo tempo que nós temos todo esse arcabouço aí de recordações, nós estamos também tendo novas aquisições, novos aprendizados, né? E como nós falávamos, é por isso que fica para nós fica entendido como é que existem aqueles companheiros que são chamados gênios, né? As crianças que têm as suas ideias inatas, as mentes brilhantes que existem aí, né? Que são motivo até de filmes. Por quê? Porque existem essa bagagem que cada. Então, quanto maior bagagem o espírito amealha, maior, acho que a palavra, vamos usar inteligência, mas seria maior capacidade ele tem de estar atuando, né? De estar atuando, utilizando esse recurso. Quantas vezes nós temos, por exemplo, facilidade para aprender uma determinada língua, né? Que temos uma facilidade. Por quê? Porque aquilo está lá nos nossos escaninhos, né? Está lá presente. E no momento que nós precisamos, o consciente vai lá e resgata, lá no subconsciente, lá embaixo, lá guardadinho, né? E daí, né? Por exemplo, o instrumento que muitas pessoas pegam violão, nós já vimos aí, vocês também devem ter visto, por exemplo, já vou comentar, Flávio, o que você está colocando. Crianças que tocam violão assim no momento. Outro dia nós estávamos vendo um filme desse de sessão da tarde, né? E a garotinha pequena, de uns 8 anos, o pai tocava violão e ela pegou o violão um dia lá, tocou e a mãe e o pai ficaram surpresas, né? Você sabe tocar violão? E ela conseguia tocar, né? Então, isso para nós é um fato, né? São as memórias. Então, isso é muito lindo demais, me fascina esse assunto, né? Então, o Flávio está colocando aqui, não, é embaixo. Ele colocou que hoje comparamos com um computador. Denis faz a comparação com um filme de cinema. Isso, pois é. Que é o que tinha na época, justamente. Ele fala na linguagem da época, né? Hoje a gente sabe que o computador, o próprio celular, né? O próprio celular, que é um computador, que todo mundo tem acesso, que antigamente, vocês lembram, quando o computador surgiu, né, que eram poucas pessoas que tinham acesso a essa utilização dessa tecnologia. Hoje, através do celular, nós vemos aí, né, quanta coisa o celular nos oferece para que nós possamos estar desdobrando esses conhecimentos. E eu queria perguntar para o Flávio, né, se ele quer acrescentar alguma coisa, já que está aqui conosco, ele sempre gosta de falar, né? Então, é o momento. Eu queria também acrescentar, eu não acabei de ler aqui, peraí, Flávio, só um instantinho. Ele fala aqui, desenrolar-se-ia uma espécie de empuxão ou abalo causado, quer pela ação de uma sugestão, quer pela autossugestão, ou então em consequência de um acidente, como já vimos. Ele já mostrou isso naqueles casos, né, que foi já comentado, foi objeto de estudo, e nós vimos ali, né, que esse empuxão, né, esse estímulo aí mais agressivo pode mexer com esses arquivos, pode trazer à tona, né? E a sugestão e a autossugestão são, digamos, métodos, né, utilizados pelos psicanalistas, utilizados pelos, acho que os psicanalistas e os magnetizadores, né, aqueles que trabalham com esses temas, até como tratamento, né? Ele vai falar mais na frente sobre a hipnose, né? Na hipnose, por exemplo, é utilizado a sugestão justamente de uma maneira, o Hermínio de Miranda fala isso de uma forma bem legal aqui, quando ele fala do magnetismo, ele fala, né, que eu vou antecipar, porque vai falar mais na frente a questão da hipnose, né?
que usa a sugestão verbal, ele fala os métodos da sugestão verbal, transmitindo-se as instruções ordenadamente, em cadência e tom de voz adequado. Quer dizer, são técnicas, né, que, por exemplo, aqueles que têm a terapia de vidas passadas, né, utilizam dessas sutilezas aí para trazer à tona lembranças, recordações, como tratamento, né? E ele diz que, ainda mais, os dois métodos, tanto a sugestão como a autossugestão, podem ser combinados, né? Tanto no magnetismo quanto na hipnose, cabendo ao operador transmitir as instruções para o relaxamento ao mesmo tempo em que satura as energias de energias o sensitivo com passes apropriados, no caso do magnetismo, né? Então, ainda vai ser falado, quem for discorrer sobre esse assunto pode explicar melhor, né, depois. Mas diga, Flávio. A Hilda está colocando também uma. Estou assistindo na TV, mas estou atenta. E está sendo tão bem colocado com suavidade que eu vi. Que bom, que bom, que bom. Que bom, Hilda, que você está gostando. Mas pode comentar o que você achar aí, né? Que nós aproveitaremos os comentários. Vamos ouvir o Flávio agora, que ele gosta de estar comentando também. Vamos aproveitar. Mas foi essa viagem que você fez aí, em termos do perispírito, e colocando esses autores, né? O Hermínio Miranda, então, né? É uma coisa impressionante, porque a gente vê como que a doutrina tem uma base, e que Leon Denis lá atrás, já trouxe para nós, e a gente às vezes tinha dificuldade de entender. Daí a importância de se estudar, né, gente? Porque hoje a gente consegue ver as coisas diferentes. Quando eu coloquei a questão aqui do computador e do cinema, o Denis usou o que ele tinha para fazer comparação naquela época. Ele nem se imaginava que ia ter um computador. Ô, gente, meu computadorzinho aqui, ele está usando aqui 46% da memória dele, olha só. Uhum. Né? E ele tem 16 GB de RAM. No início, gente, computador com 2 mega já era muito, a gente achava muito lá no iniciozinho. Era um Pentium. É verdade. Você está falando de celular aí. Gente, o celular hoje ele é muito mais potente que os primeiros computadores que a gente teve às vezes. Com certeza. Caso, com certeza. Né? E o que você olha muito no computador hoje para comprar? Capacidade de armazenamento, ou seja, memória. Só que o perispírito é uma capacidade de armazenamento infinita. Fascinante, né? Fascinante. Infinita. Porque, gente, isso que é colocado, porque a nossa jornada evolutiva está toda guardadinha. Não é? Né? Arquivado, né? E o nosso perispírito é um instrumento que primordial, uma coisa grandiosa. Né? Maravilhoso. Eu fiquei fascinada. Quantas existências, Thelma? Quantas? Nossa, milhares, né? Né? Muito então, bom. É uma coisa importante da gente pensar e entender. Né? Interessante, né? Hoje, nós tivemos uma notícia aqui, né? Para nós aqui foi uma notícia triste do desencarne do nosso vizinho de frente aqui de casa, do outro lado da rua aqui. Né? Desencarnou lá em Porto Seguro, vítima de um afogamento. Olha. Quer dizer, um desencarne que não é muito bom. E a gente estava conversando com os vizinhos aqui mais cedo, né? Não, como é que vai ser? Vai ser amanhã o velório, quem vai, quem não vai, que vai ser na cidade aqui perto. E esse rapaz, ele entrou na empresa que eu trabalhei no mesmo dia. Todos nós entramos aqui no mesmo dia. Então, tem uma turma aqui que é a turma dos 44 anos que entrou aqui na empresa que existe aqui em Ouro Branco, né? Que hoje é Gerdau. Mas antigamente chamava Açominas. E aí, um rapaz está comentando comigo sobre o perigo do mar. Ele morreu afogado e Porto Seguro foi no mar. E ele comentou comigo assim, gente, eu tive um problema uma vez quando eu fui na praia, eu tomei um capote de... A pessoa que trabalha embaixo toma um capote. Só que o capote dele, a onda foi meio forte. Ele virou para mim e falou assim, Lúcio, mas eu vi minha vida todinha no instante dela de trás de frente para trás.
É verdade. Nossa, Passa meu um amigo, flash, você né? tem na tábua da beirada para ir para o outro lado. É, Faltou um tiquitinho só. é. Porque isso que você viu é uma das características de que você teve muito perto da desencarnação. Isso aí a gente pode ter chamado do fenômeno de quase morte. Ele tomou um susto. Tomou um susto, que não é espírita, né? Aí, Mas em todos os casos, assim, por exemplo, qualquer acidente mais grave que corremos o risco, né, de perder a vida, é feito essa. acontece isso. Acontece. Né? Então, gente, quando você vê assim, opa, estou vendo tudo. Será que eu estou indo ou não? Hein? Vamos ver. Isso, de uma forma mais efetiva, nós podemos lembrar do irmão Jacó, né? No caso, ele desencarna e ali, naquele momento que ele está, naquele período de ainda sendo desligado os liames da carne, ele vê, né, a vida dele toda passada, né? Mas isso também tem a ver, Leon Denis fala, né, a questão da consciência, né? Consciência, memória, tudo isso são estudos muito. Não é tão complexo, porque quando a gente começa a estudar, a gente começa a entender, né? Mas estudos muito Exatamente. importantes, né? Eu acho esse capítulo, eu li o capítulo todo já várias vezes, e eu acho que cada vez que a gente lê, a gente vai entendendo melhor, né? E compreendendo que a importância desse corpo espiritual, né? A Glorinha está lembrando ali, né, que ela comentou exatamente Ela já semana falou passada. sobre isso, na vez passada, eu li, Glória. Eu também tive uma experiência dessa, passa mesmo, um filmezinho na nossa mente, né? E é engraçado que essas experiências a gente não esquece, né? E aí a gente pode até correlacionar com a questão, é uma questão muito simples em relação, mas a questão daquelas pessoas que têm uma experiência quase morte, né? Que vê mesmo, se vê fora do corpo, né? E esses relatos nunca mais são esquecidos. É interessante, né? Na nossa memória atual, não é esquecido, a gente está sempre lembrando daquilo. Marca, né? E a gente está tendo o quê, gente? Uma comprovação do que o que está escrito no livro é uma realidade. É uma realidade. E isso é muito bom, né, gente? É muito bom. É muito bom. A gente vai comprovando o seguinte: olha, a teoria tem fundamento. E a gente comprova isso. Vai comprovando E durante. daí a beleza e a necessidade, né, de nós estudarmos, de nós não termos medo de encarar um assunto, de estudar. Às vezes pode até ser difícil, né? Porque, por exemplo, esse capítulo ele não é muito fácil. Por isso que, quando a gente pegou esse trecho, eu falei, acho melhor a gente rever isso, porque tem tanta coisa boa aqui para a gente pensar, né? Porque às vezes a gente vai lendo, 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 no final o que que fica? Fica pouco, né? E aí eu acho que vale a pena, por isso que não ter pressa, né? É Mas é importante isso, a gente revisitar, né? De vez em não quando é? eu já vi isso em algum lugar. Vamos É, revisitar e ver. é Para verdade. ativar também essa questão da gente querer aprender cada vez mais. Né? Uhum, com Muito bom, certeza. viu, Thelma? Muito bom. Né? Que bom, que a gente não confundiu. Não, ao contrário. Acho que hoje foi uma viagem muito interessante a questão do perispírito e a questão da memória. Né? Eu até agora, eu não tenho esse livro do Zilmermann, não, mas eu acho que É, ele eu é, ó, vou dar um jeito. aqui, ó. O meu tá todo marcado, porque eu recorro muito a ele, sabe? Então, ele tem muita coisa boa aqui, muita coisa. Essa minha edição já é antiga, tem outras mais recentes. Eu tenho aqui o Antologia do Perispírito, mas ele não Também está é nessa boa, profundidade que está aí, não. Né? Que é o do Zé Jorge, né? Muito bom. também eu tenho também. Mas é isso, gente. Uhum. E agora nós fomos até, você anotou aí, Flávio, até o 65, né? 65 ou 66, né? 65, deixa eu anotar aqui, que senão eu perco. Você está usando o slide que Eu você fez, usei, agora vou fazer a transposição para outro slide. tá, 65, pronto, está aqui. isso. 65, então nós vamos iniciar no 66, né? Vai começar no 66. Isso. Beleza. Né? Então, Gente, vai falar do pensamento, né? Que também é um sim, tema muito bacana, né?
questão do Bacana. pensamento. Vamos continuar. Semana que vem é com a gente mesmo. Então Tá bom. Então, pessoal, Flávio, vamos terminar. Você faz a prece para a gente? faço. Mas antes, só avisar, o pessoal teve um estudo ontem muito bacana aqui no Espiritismo.net. Eu só consegui assistir hoje porque no horário que teve é o horário que eu estava lá no Centro Espírita, né, no presencial. Né, Foi ontem? do estudo bíblico, gente. Eu também não pude assistir. Legal. Eu vi, agora hoje. Até me mandou a chamadinha, mas eu não tive tempo ainda, eu vou ver. Quem assistir. Puder, gente, depois dá uma lida, dá uma assistida, que foi muito bom. E a gente lembra que daqui a pouco, 21h30, nós temos o estudo dos mensageiros. Vamos ver os efeitos daquela prece de Ismael, né? Aquele capítulo que foi tão bem estudado aí, né? E foi complementado o estudo dele lindamente pelo nosso querido Gustavo Silveira, na semana passada. Então, vamos ver agora os efeitos da prece. Gente, eu estava comentando com o Gustavo nos bastidores, a gente pensar que aquilo ali ainda tem vários capítulos que é um dia do pessoal lá no Campo de Paz. Aquele monte de conhecimento, né? E que bom. Então, vamos fazer a nossa prece, então, né? Vamos. Semaninha boa, né, gente? Semaninha que a gente tem que elevar o nosso pensamento de gratidão, né? Começando na segunda-feira. Gratidão, né, pelo dia 3, né, que foi o dia de nascimento de Hipólito Leon Denisard Rivaio, o nosso Kardec. E na sequência, né, nós tivemos também, né, a comemoração do dia de Francisco de Assis. Que bom, né, gente? Que semaninha abençoada, né, para a gente estudar e estar buscando vibrações desses espíritos superiores que sempre nos amparam, nos auxiliam e nos protegem. Gratidão, amigos. Gratidão pelo estudo de hoje, gratidão pelo apoio e pela inspiração, pelo envolvimento que teve a nossa irmã Thelma para trazer esse tema de hoje, como diz a nossa irmã Hilda, com tanta leveza e com tanta profundidade ao mesmo tempo. Gratidão, amigos espirituais, pela bênção do dia, pela bênção dos estudos e agradecidos a toda essa equipe de Caibá Chútel. Agradecidos a Ti, Senhor Jesus, que sempre nos ampara e nos protege. Agradecido principalmente a Deus, nosso Pai, nós pedimos então a permissão para darmos por encerrado o nosso primeiro estudo da quinta-feira. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Nós agradecemos a todos os nossos amigos que estiveram conosco e até a próxima semana. Semana que vem estamos aqui de novo. Isso. Então esqueceram, Thelma. Domingo, 16h30, gente, nós vamos iniciar o segundo livro da série psicológica de Joana de Andes. A Thelma estava comentando aqui, né, que essa parte do pé de espírito da memória assim, é meio difícil, né? Gente, nós estamos tendo que estudar muito o Homem Integral para passar para vocês também, viu? Mas, assim, vai ser certamente um estudo muito bom e a gente conta com todos vocês, tá ok? Gente, luz e paz, beijo no coração. Beijo, fica com Deus. Tchau, fica com Deus. Tchau, tchau. O Espiritismo é uma síntese poderosa de verdades espirituais enunciadas por grandes nomes da virtude e do conhecimento em todos os tempos da humanidade. Os seus postulados vinculam-se aos de Sócrates e Buda, celtas e egípcios, Moisés e, claro, aos do próprio Cristo. No entanto, hoje, com os grandes dramas e desafios que a nossa civilização atravessa, o que a filosofia espírita tem a nos dizer? Ela consegue dar respostas e apresentar caminhos para esses dias tormentosos? É pensando nisso que o Espiritismo.net convida você e toda a comunidade espírita para refletir, questionar
e participar do 3º Congresso do Espiritismo.net nos dias 3 e 4 de dezembro de 2022, no Rio de Janeiro, que terá como tema central Filosofia Espírita, Ética e Saberes para um Novo Ser.